E aí, galera do Me Salva? Nessa aula de Química Inorgânica, a gente vai falar sobre os sais inorgânicos. Os sais inorgânicos são compostos iônicos, ou seja, eles são formados por cátions, que são os íons positivos, mais ânions, que são os íons negativos, certo? Bom, para formar um sal inorgânico, a gente precisa de uma reação. Essa reação é chamada de reação de neutralização. A reação de neutralização é a seguinte: um ácido inorgânico mais uma base inorgânica que vai formar um sal inorgânico mais água. Essa reação vai ser sempre a mesma e ela sempre vai formar o nosso sal inorgânico. Bom, outra característica dos sais inorgânicos é que, quando a gente colocar um sal inorgânico em meio aquoso, ou seja, em água, ele vai formar dois ânions. São eles um cátion, diferente de H+, que quem forma o H+ são os ácidos, e também vai formar um ânion diferente de OH-, que é a hidroxila, que forma as bases. Então, sempre vai formar essas duas substâncias, um cátion e um ânion, sempre diferente desses dois, desse cátion e desse ânion aqui, certo? Bom, outra característica das bases é que, em temperatura ambiente, essas substâncias são substâncias sólidas. Todos os sais são sólidos, certo? Bom, os sais têm 5 tipos de classificação. O primeiro tipo é o sal neutro. O sal neutro é aquele que não apresenta excesso de íons H+, ou íons OH-, ou seja, ele é neutro, ele não tem mais de um nem mais de outro. Por exemplo, o CaF2, que é o fluoreto de cálcio. Ele não tem nem H nem OH, então ele é um sal neutro. Depois tem a segunda classificação, que é o sal ácido. O sal ácido acontece quando os H+, ou seja, os íons de hidrogênio, são mais numerosos do que os íons de OH-, do que as hidroxilas. Então, as hidroxilas não conseguem formar águas e neutralizar o número de hidrogênios, ou seja, vai ficar com hidrogênio sobrando na fórmula. Por exemplo, NaHSO4, que é o monohidrogênio sulfato de sódio. Aqui tem um hidrogênio a mais, então a gente sabe que ele é um sal ácido, porque ele tem um H+ a mais aqui, está sobrando. A terceira classificação é o sal básico. O sal básico é formado quando a substância tem mais hidroxilas do que íons H+, e aí vai ficar sobrando íons OH-. Por exemplo, AlOH-Cl2, que é o cloreto monobásico de alumínio. Aqui a gente tem o OH que está sobrando. Então, é muito fácil de identificar, a gente só tem que ver qual é o íon que tem a mais aqui no nosso sal. A quarta classificação é o sal misto. O sal misto é aquele que vai ter dois ânions ou dois cátions a mais. Por exemplo, ele vai ter mais de um ânion que não seja o OH-, ou mais de dois cátions que não sejam o H+. Um exemplo disso, NaKSO4, que é o sulfato de sódio e potássio. A gente pode ver aqui que ele tem dois cátions, ou seja, duas partes positivas, e nenhuma delas é o H+, certo? Então, tem que ser ânions diferentes de OH- e cátions diferentes de H+. O SO4, que é a nossa parte negativa, só tem um, mas aqui nós temos
2 metais. Então, a gente sabe que é um sal misto, porque tem mais de um cátion. E, por último, a última classificação é o sal hidratado, que daí são sais que apresentam moléculas de água. E aí, a gente vai identificar através dessas moléculas de água que vão estar especificadas na fórmula. Por exemplo, CuSO4, 5H2O. Vai ter essa bolinha aqui, mais a quantidade de H2O, ou de águas, que tem incrustadas nesse sal, ou seja, que estão no meio dessa molécula de sal. Esse aqui vai ser o sulfato de cobre penta-hidratado. Penta porque tem 5 águas, certo? Uma observação importante sobre os sais hidratados é que alguns absorvem a água ou a umidade do ar. E um exemplo disso é aquela sílica gel, que a gente usa na bolsa ou na mochila, para sugar, digamos assim, a água do ar e não ficar com umidade dentro das nossas coisas. E aí, a fórmula da sílica gel vai ser a seguinte: SiO2, que é a sílica, NH2O. N porque pode ter várias águas, é indeterminado esse número. Então, bota um N, que é o número, né, de águas, e aqui o H2O, que são as águas. Então, ele é um sal hidratado, que é a sílica gel. Bom, nessa aula de sais inorgânicos, a gente vê algumas características dos sais e nas próximas aulas a gente vê mais um pouco sobre sais inorgânicos e outras funções inorgânicas.